Olá, boa tarde. Viemos para gravar mais uma teleaula. Hoje o tema será violência sexual infantil, como prevenir? Possibilidades então de prevenção sobre esse aspecto de saúde pública, tão importante, a violência sexual. O meu nome é Sofia Gomes Mustafé, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou psicóloga clínica e docente na faculdade ICG. Qual vai ser o nosso desenvolvimento hoje? Nós vamos passar pelos seguintes tópicos. A conceituação do tema, então assim, vou trazer para vocês dois conceitos básicos de dois autores sobre o abuso sexual infantil. O que caracteriza-se abuso sexual infantil, né? Vamos falar então por que esse tema é pouco denunciado, por que é um tema tabu. Quais são os indicadores do abuso sexual? Quais são os fatores que possivelmente indicam que uma criança pode estar sofrendo abuso? As possíveis consequências para a vítima de abuso sexual e um pouquinho sobre a prevenção. Como podemos atuar de forma preventiva com relação a esse tema? E para falar sobre a prevenção, eu trouxe para vocês um estudo de caso, uma pesquisa que foi realizada, tá? Então, sobre a caracterização do tema, do que nós estamos falando quando falamos de abuso sexual? Então, pode ser qualquer ato ou contato sexual de um adulto com uma criança ou uma adolescente, tá? Que neste contato resulta em danos para a saúde, a sobrevivência ou a dignidade dessa vítima, dessa criança e desse adolescente. Pode ser com uso de violência ou não, segundo este autor, segundo este conceito, tá? Então, basicamente, eu trouxe dois conceitos bastante parecidos, que englobam tudo que a gente precisa. O ato ou jogo sexual, a relação hetero ou homossexual entre uma criança, entre um adulto e uma criança menor de 18 anos, então, é caracterizado como abuso sexual, tá? Tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual do adulto. Certo? Então, esses são os dois conceitos principais que eu vejo que englobam o que a gente precisa saber para caracterizar a violência sexual infantil. Bom, a violência sexual infantil é o delito menos denunciado na nossa sociedade hoje em dia. E por que isso acontece? Porque o tema ainda é considerado tabu. Ainda não se fala muito sobre esse tema. Não se discute sobre esse tema nas comunidades, nas escolas. Aliás, se discute pouco, né? E então esse tema ainda é considerado um tabu. A vítima, muitas vezes ela é estigmatizada, né? Ela é apontada como culpada. Então a criança ou adolescente muitas vezes ele é apontado como culpado do abuso, o que isso é extremamente prejudicial para essa vítima. Ou essa vítima é muitas vezes ameaçada, né? Então o agressor ameaça essa criança, esse adolescente, ele acaba não contando sobre isso, acaba guardando. E aí, por isso, também o tema fica sendo considerado cada vez mais tabu e cada vez menos denunciado, tá? Também por que é pouco denunciado? Porque grande parte dos casos trata-se de incesto, ou seja, pessoas da família, né, consanguíneas, que praticaram o ato de abuso sexual com a criança. E aí, o incesto ele pode trazer consequências tanto emocionais quanto financeiras para aquela família. Então, geralmente, aquela família ela pode querer guardar como segredo, né? E não falar sobre isso, e não buscar ajuda, achando muitas vezes que foi um episódio corriqueiro, que vai passar, e que por isso não precisa ser denunciado, não precisa ser feito nada. A justificativa, então, para a não denúncia, né, principalmente pode ser as consequências financeiras para essa família. Muitas vezes essa família depende desse agressor. Então, ela, infelizmente, se fecha, se cala, justamente por uma dependência financeira ou uma dependência emocional. O abuso sexual infantil tem consequências para a vida toda, para a vida das famílias, lógico, e principalmente para a vítima, né? Ela vai ter consequências psicológicas, consequências econômicas, consequências nos estudos, consequências com relação à criação da futura família dessa vítima. Então, as consequências são duradouras, são longas e duradouras, né?
principalmente quando não é falado, quando não é tratado, quando ela não recebe ajuda, quando ela não é acolhida, quando ela é estigmatizada e quando ela se sente culpada do ocorrido com ela mesma. Quais são os possíveis indicadores de que está acontecendo o abuso sexual contra uma criança ou contra uma adolescente, né? Quais são os comportamentos que esse indivíduo pode apresentar, externalizar para a sociedade, para os familiares, para os professores numa escola, para amigos e etc. Então, ela pode externalizar uma falta de confiança súbita e extremamente grande em relação aos adultos da própria família, né? Deixar de confiar mesmo nos adultos da família. Ela pode apresentar dificuldades para dormir, com medos, pesadelos e etc. Ela pode apresentar um isolamento social, ela pode apresentar a fantasia demasiada, ou seja, viver no mundo das ideias, das fantasias, onde ali ela se sente mais segura. Muitas vezes ela regride o comportamento, né? Muitas crianças elas passam a, por exemplo, chupar dedo, chupar chupeta, coisa que ela já não fazia mais. Ela pode ter enurese ou ecoprese quando já controlava, ou seja, a enurese é relacionada ao xixi, ela não faz xixi mais na calça, na fralda, etc. E de repente ela volta a fazer. Pode ser um indicador, é claro que não é só isso que a gente vai observar, são vários pontos a serem observados, tá? Mas um deles seria isso. E a ecoprese, que é o cocô, quando já controlava também. Então ela já não precisava mais usar fraldas, nem sujava as roupas, e aí de repente ela volta, ela regride a esse ponto. As mudanças súbitas de humor também são bastante encontradas, a tristeza profunda dessa criança, desse adolescente, que vai de encontro com o isolamento social, né? As mudanças no comportamento alimentar, ou seja, ela pode querer passar a comer demais ou a comer menos, se recusar a comer. Então são sempre mudanças muito súbitas e muito drásticas, né? Ou às vezes coisas que vão acontecendo paulatinamente e que vão aumentando de frequência e de grau de sofrimento também. Outros indicadores são dificuldades de concentração na escola, a queda no rendimento escolar, a relutância em participar de atividades físicas, né? A relutância em mudar de roupa para as atividades físicas ou para qualquer outra atividade, mudar de roupa na frente de outras pessoas, né? O conhecimento sexual inadequado para a sua idade, conhece sobre sexualidade, sobre sexo além do que é esperado para a sua idade, as preocupações excessivas, inclusive, com questões sexuais, o envolvimento em brincadeiras sexuais com colegas, principalmente de uma forma coercitiva, né, onde ele passa a representar o papel do agressor. O comportamento extremamente provocante e sexualizado também pode ser um indicador. Todos esses podem ser indicadores de que o abuso esteja ocorrendo com essa criança ou com esse adolescente. Então, eles precisam ser investigados pelos profissionais da área de saúde, observados pelos pais, né, pelos professores, enfim, por toda a comunidade, que tem que preservar a saúde física e mental dessa criança, tá? Bem, quais as possíveis consequências para as vítimas, né? O que elas podem apresentar como consequências após sofrer abuso sexual? As mais comuns em relação aos transtornos mentais que a gente percebe é o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, dos transtornos de humor, dos transtornos de ansiedade e da depressão. Então, esses são os principais que a gente encontra no ambiente clínico, no ambiente de consultório, principalmente já depois da pessoa adulta. Eu trabalho bastante com adultos que sofreram abuso sexual na infância, mas também a gente pode encontrar esses transtornos já se desenvolvendo na criança e no adolescente, ok? Quais outras consequências essa vítima pode carregar, né? Ela pode se tornar uma pessoa mais agressiva, né? Extremamente agressiva. A gente percebe muitas vezes a delinquência juvenil, né? E até prolongada até a fase adulta. O envolvimento com a prostituição, o envolvimento com o abuso de substâncias. Então, são esses outras consequências que ocorrem com as vítimas. Então, por isso, a importância de se atuar numa prevenção. Quais são as possibilidades de prevenção, né?
O que significa, na verdade, essa prevenção do abuso? Então, significa ensinar, significa falar sobre, né? Deixar de ser um tema tabu, deixar de ter medo de falar sobre essa questão com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e principalmente com os adultos, inclusive, porque são eles que muitas vezes precisam ter mais consciência de que precisam proteger essas crianças, né? Precisam protegê-las e cuidar da saúde física e da saúde mental delas. Então, o que significa a prevenção? Ensinar toda a comunidade escolar, as crianças, os adolescentes, os pais, os familiares, um repertório de enfrentamento. O que a gente chama de repertório de enfrentamento? São respostas que os indivíduos vão dar a esses ambientes hostis, tanto as crianças e os adolescentes, quanto também as suas famílias, né? Os seus pais, as suas mães, a escola, né? A comunidade em geral. Quais são as possibilidades de resposta a serem desenvolvidas, né? Tanto com toda a comunidade e especialmente com as crianças e com os adolescentes, que é o nosso foco aqui. O aumento do senso de controle da criança num conflito sexual, ou seja, a criança ter a percepção de que está acontecendo alguma coisa de errada, de que aquele gesto, aquele carinho, aquele comportamento daquele adulto, ele é inapropriado. E ela ter o controle sobre isso de maneira que ela não se sinta acuada, na verdade. De maneira que ela consiga fazer alguma coisa efetiva e que vá possivelmente prevenir o abuso sexual em si. Então, ensinar também estratégias de enfrentamento como a solução de conflitos e a evitação, mesmo quando a criança depende ou tem vínculo com o agressor, que é o caso, por exemplo, de quando o agressor ele é alguém de dentro da família, ele é um tio, ele é um pai, ele é um irmão, ele é um amigo da família, ou seja, a criança já tem um vínculo com aquela pessoa e aquela pessoa pode utilizar deste vínculo justamente para ludibriar, enganar e tentar abusar sexualmente daquela criança. E se a criança já tiver uma estratégia, um repertório de enfrentamento, ela poderá utilizar esse repertório, utilizar essas habilidades para evitar, na tentativa de evitar, né, que esse abuso de fato aconteça. Fortalecer a percepção da criança do que realmente é proteção. Isso eu acho de extrema importância. E fortalecer não só a percepção da criança, mas a percepção dos adultos ao redor dela, do que de fato é proteger essa criança. O que de fato é uma relação protetora, né? E o que é uma relação abusiva, seja abusiva em relação à sexualidade, seja abusiva em relação a outras demandas, como a agressividade, por exemplo. Tá? Agressividade física, agressividade psicológica. Então, eu acho de extrema importância que uma prevenção se baseie muito em fortalecer a percepção das pessoas em geral, da criança e dos seus familiares, sobre o que realmente é proteger. As intervenções diretas com a criança ou com o adolescente. Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que quando a gente está falando de criança, a gente não está falando de qualquer grupo de crianças. Nós temos que entender que a prevenção sim precisa ocorrer para todos os grupos de uma maneira de que seja uma proteção para essas crianças. Mas nós sabemos que a intervenção direta com crianças vai ser determinada pela faixa etária, né? Então, dentro dessa pesquisa, eu vou explicar para vocês qual foi a faixa etária utilizada para fazer as intervenções, e já fica essa ressalva de que sim, precisamos prevenir, precisamos fazer intervenção direta com a criança, mas essa intervenção direta vai depender muito da faixa etária dessa criança. Quando estamos falando de crianças muito pequenas, né, de um grupo de crianças muito pequenas, sim, elas precisam ser protegidas, elas precisam também ser ensinadas. Porém, qual vai ser essa maneira? A maneira mais ideal seria uma maneira indireta, ou seja, onde nós promovemos a prevenção através dos adultos que a cercam. Então, vamos supor, através dos adultos que cuidam dela na escola, a gente trata de fazer um projeto de intervenção
com os adultos na escola, onde capacitamos esses adultos a perceber sinais, né, de possíveis abusos, a saber lidar melhor com situações em que a criança apresente esses sinais. Capacitamos também os pais, né, para que esses pais fiquem mais de olho, protejam de fato, protejam realmente essas crianças, né? Então, fica essa ressalva já, que a prevenção direta com as crianças e com os adolescentes, então o que vai ser determinado para a prevenção direta seria a faixa etária, tá? E o que seria essa prevenção direta? Ensinar sobre a sexualidade, sobre o que é sexualidade saudável. É extremamente importante. Por que não falamos sobre sexualidade? Temos medo de falar sobre sexualidade? E aí depois o que acontece com essa criança, né? Ela descobre a sexualidade de uma forma inadequada, de uma forma que não é saudável, de uma forma que a prejudica, tá? Ensinar o que são relações abusivas e sexualmente abusivas. Então, tanto relações abusivas sem permear o sexo, por exemplo, e principalmente aquelas que permeiam pelo sexo, pelo ato sexual em si, né? As relações abusivas, elas não precisam ser necessariamente em relação à sexualidade, ao sexo. Elas podem ser relações abusivas por fatores emocionais, por fatores psicológicos, né? Ou seja, do indivíduo que acha que deve ser entre aspas, aí, o mentor dessa criança, mas acaba sendo um grande agressor dessa criança e desse adolescente, porque ele tenta impor, né, de forma abusiva, de forma autoritária, de forma principalmente violenta, né, para os comportamentos para essa criança ou para esse adolescente, tá? Ensinar o repertório de autoproteção. Então, também é necessário ensinar diretamente um repertório de autoproteção para essas crianças, para esses adolescentes. E quando as crianças são menores, esse repertório deve ser ensinado aos pais, aos educadores, né, para que eles saibam o que fazer. Então, eu trouxe para vocês a descrição de um programa de prevenção primária do abuso sexual. No final dos slides tem a referência direitinho, se vocês quiserem estudar essa pesquisa na íntegra, ela é ótima e vale a pena ser estudada, tá? O programa ele foi realizado numa comunidade no Paraná, uma comunidade de baixa renda, tá? Escolheu-se 62 estudantes de sexta série ao ensino fundamental, tá? Com idade entre 11 e 16 anos. Ali ficou errado, não é o ensino fundamental, né? Que a sexta série já é do ensino fundamental, então até o ensino médio, porque de 11 a 16 anos, então do ensino fundamental ao ensino médio, tá? Bem como 63 familiares, então não foram apenas as crianças que foram orientadas, né? As famílias também foram orientadas, o que é extremamente importante num programa de prevenção. Não adianta muitas vezes eu orientar apenas a criança, eu preciso sim orientar essas famílias. Então, a primeira etapa se deu pelo levantamento das concepções sobre o abuso sexual dos pais e das mães por meio de questionários, né? Então, questionários sobre concepções acerca do abuso sexual infantil. Ou seja, os pesquisadores eles criaram um questionário onde tinham várias perguntas, às vezes até afirmativas, né, para dizer sim ou não, concordo ou não concordo, sobre o tema abuso sexual infantil. E os familiares eles responderam a esses questionários. Então, a partir da resposta desses familiares é que os pesquisadores puderam traçar quais seriam os caminhos de prevenção. Ou seja, respostas que muitas vezes são consideradas como mitos, né, não são verdadeiras e que as famílias responderam como sendo verdadeiras, são bons indícios para a gente começar um programa de prevenção, ou seja, precisamos ensinar, precisamos desmistificar aquilo que a pessoa está acreditando e que na verdade não é verdade, né? A etapa 2, as atividades adaptadas para as idades e linguagem dos participantes, obviamente, então tiveram atividades diretamente com as crianças, com os adolescentes, lógico que adaptadas a cada idade e a linguagem que eles conseguiam entender, né?
E a sequência dos temas abordados foram habilidades sociais, ou seja, ajudá-las a entender o que eram habilidades sociais e também a praticar habilidades sociais, né? Aumentar o repertório de habilidades sociais. E isso ajuda não só no fato da prevenção ao abuso, mas de qualquer relação. Qualquer relação interpessoal precisa que as pessoas tenham cada vez mais habilidades sociais, mais habilidades para lidar entre si, né? O outro tema abordado, então, foi a própria sexualidade, né? A situação abusiva, então, ou situações abusivas, possíveis situações abusivas, e a habilidade de autoproteção. Como me proteger, então, em relação a essas situações abusivas? Bom, na intervenção se deu ênfase aos conteúdos dos quais os pais, na primeira etapa, demonstraram menor conhecimento. Então, como eu disse anteriormente, depois de analisar os questionários, observou-se que os pais tinham um menor conhecimento em o abuso sexual não precisa envolver contato físico. Os pais acreditavam que na verdade, para haver abuso sexual, precisava envolver contato físico. Então, foi essa a maioria das respostas. Para se caracterizar um abuso sexual, precisa envolver o contato físico direto, né? E, na verdade, não. Na verdade, o jogo sexual, como a gente viu no outro contexto, né? O fotografar, o filmar, também se caracteriza. O abuso sexual pode não ser praticado com violência física. O abuso sexual, ele pode ser praticado sem a violência física e com a violência física, né? Sem a violência física, o que a gente imagina? A gente imagina entre aspas. Eu falo entre aspas porque isso não acontece de fato. A criança não permite que o abusador, né? A criança simplesmente, muitas vezes, ela não consegue reagir, né? Com relação ao que está acontecendo. Então, não tem uma violência física no sentido de deixar marcas físicas naquela criança, né? Mas sim, ela acontece de deixar marcas extremamente psicológicas nessa vítima. O agressor não precisa usar drogas ou álcool para cometer abuso sexual. Então, outra perspectiva dos pais. Eles achavam que o abusador necessariamente usaria drogas ou álcool, né? Seria uma pessoa que abusa de substâncias, o álcool ou as drogas ou qualquer outro tipo de drogas. E na verdade não. Na verdade o agressor sexual ele não precisa necessariamente estar sob o efeito ou ser usuário contínuo de drogas ou de álcool, tá? Roupas curtas não causam abuso sexual, então os pais acreditavam que nessa premissa como verdadeira. Se a criança não utilizasse roupas curtas, roupas chamativas, ela não seria abusada. E isso não é verdade, né? Não são apenas homens que praticam abuso sexual, então os pais também acreditavam que apenas os homens praticam abuso sexual. E na verdade não é verdade. As mulheres também podem cometer essa prática abusiva, porém a gente sabe que é em menor número, né? As estatísticas mostram que o ato é mais cometido por homens do que por mulheres. Bom, alguns exemplos de atividades que foram desenvolvidas, né? Atividades de direitos humanos e interpessoais. Então, conhecer quais são os seus direitos. Qual o direito das pessoas, né? Como se dá as relações interpessoais em relação aos direitos humanos, né? Até que ponto eu posso invadir o espaço do outro, né? Então, esses direitos humanos e interpessoais vocês podem encontrar aí no livro dos Delprete, de 2001. Então, eles vão falar muito e vão trazer técnicas e atividades que podem ajudar a executar programas de intervenção nesta área, né, e em outras áreas que couberem este tema. Nem passivo nem agressivo, mas sim assertivo. Também uma temática trazida aí pelos Delprete, desenvolvida pelos Delprete. Passivo, agressivo, assertivo, né, são conceitos principalmente da psicologia comportamental que eu
estudo e gosto muito, e corresponde ao quê? Ao ser humano, ao indivíduo, conhecedor dos seus direitos, conhecedor das suas relações interpessoais, ele saber que ele não precisa ser extremamente passivo, ele também não precisa ser extremamente agressivo, porque esses dois, do lado extremo, eles não trazem consequências positivas a longo prazo, e ele precisa aprender a ser assertivo nas suas relações interpessoais, né? Então ele nem vai ser passivo, nem vai ser agressivo. Ele vai conquistar a assertividade nas relações interpessoais. E isso é válido para qualquer caso, adulto, criança, adolescente, né? Isso é válido para qualquer tema. Também foi utilizados alguns filmes, e eu estou citando esse como exemplo. O filme O Que Está Acontecendo Comigo, né? Então, ele, através da temática dos filmes também, fica mais fácil conversar com as crianças. Assistir os filmes com as crianças, com os adolescentes, discutir sobre os personagens do filme, né? E assim fazer com que as crianças projetem ali naquela discussão, falando sobre os personagens, aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam, né? E aí sim poder fazer um trabalho direto de desmistificação, como foi feito com os pais também, de desmistificação daquelas crenças que eles tinham ao responder o questionário, né? Com isso, a tentativa mesmo de atuar de forma preventiva, e não apenas depois que aconteceu o abuso e que vão trazer tantas consequências negativas na vida daquela pessoa, né? Então, atuar de forma preventiva é extremamente importante, na minha visão, é necessário para as unidades de saúde, é necessário nas escolas, é necessário em toda a comunidade, ok? Bom, aqui tem então um livro, referência, né, os aspectos psicológicos da violência, a pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental, tá? Está no capítulo 18, então, essa pesquisa. Quem puder, quem quiser acessar essa pesquisa, compre um livro, de fato ele é muito bom, traz bastante pesquisas interessantes sobre essa e outras temáticas relacionadas à violência, ok? Muito obrigada pela audiência e pela paciência de vocês. Até mais.